O Rodrigo entrou. Então, estamos em 15. Estamos em 15. À medida que for acontecendo a reunião, a gente faz uma contagem. Eu acho que o doutor Lucas, a gente faz uma contagem no final. Acho que a gente pode fazer o seguinte: que tal a gente começar do menos relevante para o mais relevante, porque aí no final fica o mais relevante, talvez vai ter mais quórum. Vamos pensar. Não sei se pode ser feito assim, tá, doutor Lucas? Penso eu, você falou que a gente precisa eleger hoje pelo menos a diretoria executiva, né? Isso. Então, mas eu colocaria, eu penso o seguinte: a segunda diretoria seria a deliberativa. Nós temos o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e o Conselho de Ética para ser eleito também. Correto. Joel está com a gente agora também. O que acontece? Alguém saiu, não sei quem. Eu acredito que a gente poderia fazer o seguinte: já vamos partir primeiro para o conselho, sei lá, cada um dá a sua opinião, mas eu acho que a gente podia ir para o menos relevante primeiro, né? A gente está com um quórum baixo, vamos eleger aí funções de menos importância, menos relevância, vamos dizer assim. Primeiro, o que você acha? Na verdade, né, todas as funções ela têm a relevância e importância sim. grande. Eu acho que o que a gente pode fazer realmente é iniciar os trabalhos, né? Não sei se o pessoal tá de acordo para se vai fazer necessária a leitura do Estatuto em sua integralidade, né? Se for abrir mão, a gente dá abertura, explica a respeito da localização, né? Que é importante constar, qual vai ser o nome que vai ser oficializado, porque tudo isso vai constar em ata. E aí a gente passa para os trabalhos realmente de eleição, de votação. Se todos concordarem, a gente pode fazer hoje a votação, né? Se não tiver, porque seriam no mínimo 18 eleitos hoje, né? Seria um número mínimo de 18 eleitos, porque são 5 na diretoria executiva, 5 no Conselho Deliberativo, 5 no Conselho Fiscal e 3 no Conselho de Ética. Que o Conselho de Ética são 5 membros, mas 2 são indicados, não são eleitos. Então, de repente, a gente faria a eleição da diretoria executiva e já ficaria acordado que seria convocada uma nova Assembleia Geral, né, para poder fazer a eleição dos demais membros. Entendeu? Por mim, o que eu acho é que a gente tem que ser bem objetivo e, assim, não podemos ficar perdendo muito tempo, né? Assim, todo mundo aqui tá com seus afazeres, né? E tá todo mundo dedicando aí o tempo. Quanto mais rápido isso for, né, melhor. Mas se a gente puder dividir, então, assim, a gente faz hoje... então, vamos lá. Com a diretoria executiva eleita, a gente já pode dar andamento no registro ou a gente ainda tem que fazer o restante? Não, a gente consegue dar andamento no registro. Já consegue dar andamento? Sim. Não, então ótimo. Então, por mim, desse jeito tá bom. E vocês que sabem, né? Os demais participantes aí que opinem aí. Por mim, eu acho que se a gente já consegue dar andamento, seria melhor a gente fazer a outra reunião. É importante também o Conselho Deliberativo, porque ele que tem competência para convocar as assembleias. Então vamos tentar fazer os dois, né? Sim. Vamos tentar eleger os dois. A diretoria e o conselho. Vamos lá. As pessoas
estão mais, já estão atuando, né, assim, auxiliando nas atividades do MOP, a maioria está aqui, né, com a Ótimo. gente já. É o David, é o Bruno, né, o Amilcar está sempre presente, o Otávio, o João Miranda, né? Tadeu. Tadeu está sempre, claro. Então, eu citei aqui, dos que eu estou lendo aqui, os que são mais assíduos, né? Mas, assim, seria interessante que, de todos que estão aqui, passassem a compor a mesa aí de diretorias, né? Que nós temos aí diretoria executiva e conselho deliberativo. São quantas? São 10 membros, 5 em cada. 10 membros. Nós estamos aqui em 17. A diretoria, o conselho deliberativo é quantas pessoas? 5 pessoas. Sim. Ah, tá. Então vamos lá. E a diretoria executiva são 5 também. Isso. Beleza. Vamos lá. Quem se manifesta para compor a diretoria executiva? Então vamos começar. Peraí. Desculpa te interromper, Wagner. Claro. Mas apenas mesmo para referendar, sim. A gente tem que ter um relator, que seria aquele que vai conduzir a reunião. Nesse caso, acredito eu que o Wagner seria melhor. O relator seria o presidente, não, nesse primeiro momento? Não, a gente ainda não tem um presidente, né? Então, o relator... Ainda não tem, Bruno. Nós estamos aqui para resolver. Nós atingimos aqui, nesse momento, o número de 18 pessoas, o doutor Tiago. Mas se bem que não são 18, porque 18 seria contando com você. São 17. Então, a gente está iniciando agora às 20h34 os trabalhos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Lucas, advogado da assessoria jurídica do MOP, né? A gente está aqui reunido hoje para fazer essa assembleia de criação da associação. E para iniciar os trabalhos, o Wagner, né, que acredito ser o relator, acredito que ninguém se oponha, ou se alguém quiser também ser o relator, pode se manifestar. Se não, acredito que o Wagner vai ter. E aí ele vai iniciar os trabalhos e vai seguir primeiro a linha, né? Ele vai, acredito eu, em breve, para falar sobre a associação que a gente está fundando, está criando hoje. Depois ele vai fazer um apanhado, uma menção ao estatuto. E posteriormente a gente vai trabalhar com a eleição, né, da diretoria executiva, vai ser composta pelo presidente, pelo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e tesoureiro, e pelo conselho deliberativo com 5 membros. Okay? Recomendo, gente, que enquanto o Wagner estiver falando, desliguem o microfone e quando alguém quiser se manifestar, liguem o microfone para poder falar. Porque aí também a gravação, a voz, as informações que o Wagner vai passar vão sair bem limpas para todos. Né? Evitar, porque de repente alguns podem estar na rua, outros em casa, o telefone toca e tal, só mesmo para ser conduzido com a maior facilidade e celeridade mesmo os trabalhos. Tá bom? Pode ir. Bom, gente, boa noite a todos. Estamos aí, né, novamente tentando prosseguir com nosso objetivo, né? Nós tivemos discussões aí essa semana da importância que é o MOP, né? Discussões que mostraram que é necessário que a gente se una, né? Não fique dependendo aí do nosso conselho para tomar as atitudes, né? Nós precisamos tomar certas atitudes que o conselho não toma e, enfim, todo mundo já está careca de saber. Eu mandei a ata no grupo aí para todos, né? Eu vou ser muito sincero, eu não li tudo, tá? Não tive tempo, né? Não sou hipócrita de falar que só que o meu raciocínio é o seguinte: meu raciocínio é que nós estamos fazendo aquilo que é possível de ser feito no momento, né?
tivemos aí algumas reuniões, 2 ou 3 reuniões, que nós lapidamos um pouco isso, passei as observações para o Dr. Lucas, ele lapidou mais, eu não sei se ficou perfeito, acredito que não ficou perfeito. Wagner, autoriza o Normando aí, por favor. Perdão. Foi, já. Ixi, saiu. Desculpa. Eu estava concentrado. Não, desculpa, eu peço desculpa. Então, acredito que não ficou perfeito, tá? Só responder o Normando aqui, tá, gente? De novo. Então, mas a ideia é que, pelo menos, eu penso que a gente tenha oportunidade de lapidar, de melhorar ela, né? De torná-la melhor, mais justa, mais que tenham, né, seja democrática, enfim. A gente vai lapidar da melhor forma possível. Acredito que no momento vai atender, né, até a gente conseguir melhorá-la. E eu não pilhei muito, porque senão a gente não vai sair do lugar, né, gente? Vocês sabem. Ou a gente toca, ou a gente vai ficar debatendo isso a vida toda. Então, a gente deixa para debater melhor essa ata posteriormente. Inclusive, o David está por dentro, mais por dentro que eu, porque eu nem sabia dessa cláusula da anuidade. Acho que isso pode ser debatido também posteriormente, né? Mas acho que está, né, tá bem realista, né? 20% do salário num ano dá R$20 por mês, ou menos, né? De R$20. Acredito que é realista, nada que vai causar aperto para a maioria dos colegas, assim, talvez aperte alguém e tal, mas, enfim, a gente vai ter que ir trabalhando isso, né? Nós vamos flexibilizar também, né? Eu acredito que aqui não é uma ditadura. Se a coisa, se der para pagar, vamos pagar, não der para pagar, vamos falar, não deu para pagar, nós vamos pagar depois. Enfim, não é uma ditadura, eu acho que nós estamos aqui bem selecionados, a nossa turma é uma seleção, eu tenho plena convicção disso e fico muito feliz, é o que me deixa com esperança de estar no meio de mais de 1.000 profissionais, né, nos grupos que a gente criou, e apesar de a gente ter aí 70 e poucas pessoas, eu acho um número relevante, um número expressivo de pessoas, que acho que é uma seleção muito grande. Eu acho que é um número que a gente vai conseguir fazer alguma coisa de melhor para o nosso futuro dos nossos filhos, principalmente para o futuro das próximas gerações. Eu tenho uma percepção que todos aqui são profissionais, a grande maioria são profissionais que estão colocados, não precisariam estar brigando, talvez, se pensassem egoístamente só em si, não precisariam nem perder, né, o precioso tempo em estar aqui defendendo algo, porque, de repente, eu acredito que a maioria não precisaria estar aqui defendendo nada, pensando só em si. Eu acredito que todos que estão aqui estão pensando numa coletividade, né? Estão pensando no futuro. E isso me deixa muito feliz, todas essas pessoas aqui terem essa virtude, essa qualidade que é rara, né? Nós somos um grupo pequeno, né? Nós podemos dizer que somos 70 e poucos profissionais no universo de mais de 2.000 ou 3.000 pessoas que o MOMP já alcançou nesses 2 anos. Então, é um percentual que reflete um grupo seleto e que me orgulha. Eu me orgulho de estar entre vocês, me orgulho de todos vocês. Gostaria de que todos que estão aqui hoje, agora nesse momento são 18, porque estão 19 contando com o Lucas, o Dr. Lucas, então somos 18 que tem temos número, 18 compõem toda a diretoria, tá? Então, se todos se esforçarem aí em cada um pegar um cargo de diretoria para abraçar isso, nós saímos daqui com
toda a diretoria composta, todas as diretorias, né? E conselhos. Então, gostaria que todos se esforçassem no sentido de cada um pegar um cargo, né? Não que a pessoa vai ter uma obrigação a partir disso, né? Que vai ter uma obrigação, vamos dizer assim, né? Não é uma obrigação, você tem que ter aquele tempo exato todo dia ou toda semana, mas acredito que vai ter uma obrigação de participar, pelo menos, de em algum momento né, de estar por dentro, de opinar, e acho que ninguém aqui tem tempo de dedicar diariamente, ou mesmo um compromisso de curto espaço de tempo. Aí. Eu acho que a gente vai ter que marcar reuniões com prazo estendido para todos participarem e tudo. Então, eu acho que vamos ser bem flexíveis nesse sentido. Então, acredito que todos podem pegar um cargo hoje, tá certo? Para ser mais objetivo, para a coisa fluir mais, eu gostaria, então, que cada um de vocês pensassem no cargo que pode pegar, né? Nós temos a diretoria, né, executiva, são compostos de 5 membros. Nós temos o conselho deliberativo, que são mais 5 membros. E, doutor, me ajuda aí, que eu não sei o resto. Nós temos também... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Nós temos o conselho fiscal, que são 3 titulares e 2 substitutos, né? E o conselho de ética, que são 3 membros. Não sei se acham importante, mas eu acredito que todos já tenham dado pelo menos uma olhada, né, superficial na minuta do estatuto que a gente passou, mas cada um tem eu reitero que o Wagner havia falado, cada um tem sua responsabilidade, mas também eu acredito que o tempo que vai ser tomado, né, cada um vai dispor do seu tempo para participar, vai ser muito pouco perto dos benefícios que vocês vão gerar, não só para os associados, mas também para toda a sociedade. Bom, pode continuar, Wagner. Oi? Sim. Deu uma falha, né? Na rede. Deu uma travada aqui. Mas voltou. Vamos lá. Rapidinho, Wagner. Joel, eu acho que você quer falar alguma coisa? Sim. É o Joel Rodrigues. Não, tudo bem. Boa noite para todos aí. Na verdade, eu levantei a mão quando você falou assim, se tiver alguém disposto a participar de alguma das coisas, eu levantei a mãozinha para dizer que sim. Estou à disposição. Okay. Só isso. Um abraço. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar pelo quê, doutor? O que você sugere? Vamos começar por quais cargos? A diretoria executiva mesmo? Inicialmente, antes da gente passar para os cargos, né, até mesmo por uma questão meramente burocrática, é importante informar todos, né, que hoje vocês estão participando da Assembleia que está criando o Movimento Nacional dos Profissionais da Engenharia, né, MONP, e que no momento, né, inicialmente foi definido que o MONP ainda não vai ter uma sede física, mas a sua sede, o seu endereço fiscal, até mesmo considerando toda a representatividade que ele envolve de âmbito nacional, vai ser eu vou ler o endereço aqui, porque vai ser em Brasília, e os endereços em Brasília costumam ser um pouco confusos, né? Então, mas hoje o MONP já tem um endereço fiscal que está localizado Tiago, desculpa só interromper aqui agora, Lucas. Não, sem problema. Só um minuto. Se quiser, eu já tomei uma multa uma vez, o crédito me perseguiu. Se quiser ter um endereço fixo até decidir uma sede, alguma coisa, eu posso ceder minha casa de novo ali. Eu já cedi uma vez, não faz diferença. Já me multaram lá uma vez. Agora, para endereço fiscal, correspondência, pode ficar de Brasília, porque eu acho lá em Brasília eles vão receber carta, vão passar. Isso eu não falo assim, porque se quiserem usar meu endereço, igual já foi uma vez, o Wagner sabe.
pode estar à disposição. Agora, para reunião lá em Brasília, alguma coisa, aí fica a critério de vocês, tá? O Bruno, nós já contratamos o serviço Eu de sei, coworking. eu estou preocupado, Sim. porque esse aí vai ser um endereço provisório, né? Eu tô falando assim, se quiser deixar o endereço fixo até o dia que tiver a sede, um local definido, minha casa está à disposição, igual foi aquela vez, agora está de novo. Ótimo, Bruno, ótimo. A questão da correspondência, o coworking, ele oferece, dentro do pacote que nós contratamos, a recepção dessa correspondência e a transmissão dessa correspondência para a gente de forma digital, tá certo? Eles vão receber, eu acho até que poupa um serviço de secretária, entendeu, Bruno? É interessante nesse sentido. Não, eu tô tranquilo, eu só tô disponibilizando ali. Não, também... eu acho que é importante ter esse local físico em Belo Horizonte também, né? Mas lá no coworking, nós temos a opção de um auditório, tá? De um auditório, de uma sala de reunião, que a gente paga por hora. A gente pagaria. Não, tranquilo, é porque eu tô passando o meu escritório também para aquele endereço meu, entendeu? Lá como eu preciso da minha propriedade, então como o endereço agora vai estar disponível. Eu estou usando, eu vou usar ele, entendeu? Se quiser, está liberado. Beleza. Então, vamos lá. Leia o endereço para a gente, por favor, doutor. Tá mudo. Desculpa, eu tinha desligado aqui para poder não atrapalhar. Mas vamos lá, o endereço fiscal, ele é na SHCGN CLR 705, Bloco E, Loja 08, Arte ZD Asa Norte, na cidade de Brasília. Ótimo. Esse endereço, gente, vai estar disponível e a gente pode disponibilizar novamente o contrato de prestação de serviços lá no nosso grupo no WhatsApp, tá? Esse contrato, ele foi lido foi analisado pelo Dr. Lucas, foi encontrado uma série de inconformidades e foi pedido para que ele fosse refeito. Ele não foi assinado, tá? O serviço já está contratado, o endereço já existe, né, nós fizemos o pagamento para ter esse endereço, já está contratado, apenas o contrato que define os termos de pagamento, né, multas, essas coisas, que ele está ainda em análise. Eu enviei para o Dr. Lucas, acho que hoje, né, de manhã ou ontem, não sei, e ele está analisando ele para a gente assiná-lo em breve, né, porque o primeiro que eles mandaram, a gente assina de forma digital. Eu, antes de qualquer coisa, enviei para o Dr. Lucas e, né, antes mesmo, eu dei uma lidinha, mas como eu não sou advogado, passei para o Dr. Lucas e ele imediatamente identificou falhas graves no contrato, como, por exemplo, eles estavam citando que o pagamento seria mensal, e, na verdade, o pagamento é anual. Então, isso seria, né, poderia ser até um golpe, né? A gente poderia ficar com uma dívida alta por um valor que eles poderiam nos cobrar por mês e não por ano. E aí isso foi corrigido, né? Acredito que esse contrato que eles mandaram hoje deve estar corrigido, mas como se trata de um contrato relativamente, não é muito extenso, mas tem algumas cláusulas, o doutor Lucas ficou de analisá-lo. Assim que ele terminar a análise, nós vamos assiná-lo ou pedir alguma correção. Bom, o nosso estatuto é muito longo, né? Eu gostaria de fazer o seguinte, para não ter que ler o estatuto todo, eu gostaria de solicitar aos participantes, se alguém fez uma leitura mais minuciosa dele, se tem alguma dúvida para fazer para o doutor Lucas, e uma sugestão, que se não for algo extremamente relevante, que não possa ser tratado em outra assembleia, né, que a gente passe para frente. Se for algo muito grave, que seja colocado aqui. Mas eu gostaria que a coisa fosse mais ágil possível. Tudo bem?
Antes de alguém se manifestar, é importante frisar, gente, que até mesmo considerando a quantidade de membros que tem que ser eleito, né, para os conselhos, para a diretoria, a gente já vai estar marcando o quanto antes, né, uma nova Assembleia Geral, em que nela também pode ser trazidas sugestões para alteração no Estatuto, tá? Então, se alguém ainda tiver com alguma dúvida e tal, essa nova Assembleia, ela vai ter que, porque aí agora a gente está considerando que o Estatuto, que a associação foi criada e o Estatuto hoje ele está em vigor, por causa disso a Assembleia ela tem que ser convocada com 45 dias. Então, vocês vão ter um lapso, um tempo considerável aí para poder fazer uma análise mais minuciosa. A assessoria jurídica ela está à disposição para a gente poder sanar alguma dúvida, né? Então, foi como o Wagner falou, a não ser que alguém já tenha uma dúvida pré-estabelecida, fez uma análise, tal, de repente até para a gente ganhar celeridade e poder andar com a Assembleia, reiterar, né, enfatizar que já vai existir uma nova Assembleia num curto período. Só... Bom, então, considerando não havendo manifestação, David é quem eu acho que tem mais intimidade com o Estatuto, até pela comentário que foi feito. O David, você tem algum comentário, alguma coisa? Não, Wagner, eu acho que o Lucas pode falar dos principais pontos. Eu acho que um ponto que é só de comunicar a todos é a questão do que a gente está pensando para a anuidade. Só para que fique claro desde já, a gente já falou que acredita que o valor é um valor tranquilo, que não vai pesar para ninguém e tudo mais, mas eu acho que são pontos importantes. Eu penso que a composição e essa questão da anuidade, acho que são duas coisas que o Lucas poderia só falar um pouco a respeito, e se o pessoal não tiver outra coisa que viu e queira discutir, eu acho que a gente segue. E é aquilo que você falou, né? Apesar de a gente poder, nesse momento, discutir, fazer mudanças, a gente está aqui para aprovar o Estatuto. A gente tentou convocar por inúmeras vezes, conseguimos fazer algumas reuniões, discutimos, né? Cada um participou da maneira que podia. Não estamos no cenário ideal, culpa de todos nós, né? Mas pelo menos estamos dando um primeiro passo. E aí, depois disso, espero que essas 18 pessoas que estão aqui se sintam um pouco mais inclusas dentro do movimento, para que a gente possa avançar, né? E assim, uma coisa que eu fiz sem ninguém me pedir, né, foi quando a gente teve aquela primeira vaquinha, assumir o papel de organizar. Então, assim, vai ter que ser assim. Ninguém vai indicar ninguém, mas cada um vai ter que dizer, cara, eu assumo isso aqui, o outro eu assumo aquilo lá, e a gente vai tentar ir tocando, porque somos engenheiros, como todo mundo conhece a rotina de cada um aí, mais ou menos. Não é fácil para ninguém, mas eu acho que a gente consegue ir dando passos, mesmo que sejam lentos, válidos, entendeu? Porque isso é para o longo prazo. Não adianta a gente se enganar que a gente vai resolver nada de uma hora para outra, né? A gente precisa dar visibilidade para o movimento. Em cada mesinha, cada reuniãozinha que a gente se encontrar, cada mesinha de bar, cada engenheiro que a gente encontrar, cada profissional da geociência que a gente encontrar, a gente precisa ir falando dos nossos anseios, que o movimento existe, que a gente está inserido dentro dele e convocando aos poucos para que a gente possa avançar. Acho que é basicamente isso daí. Você tá mudo, Wagner? Desculpa. Concordo plenamente, David, é isso mesmo. Como se diz, né? É o defeito nosso, né, de engenheiro. A gente não tem tempo e não tem... também a maioria, não, infelizmente, a gente tem que despertar, né, a maioria para a importância disso. Mas tudo bem. Nós aqui, pelo menos, já estamos conscientes. Acredito que, por
osmose, eu falaria, não sei se está na hora, tá, doutor? Qualquer coisa você me interrompe aí, você me fala, mas eu acho que, assim, falando em conselho executivo, o David seria o tesoureiro, na minha opinião. Então, Não, calma. Só um minuto, Wagner. É porque até mesmo para atender aí um pedido do David, sim, eu vou, de uma maneira muito breve, primeiro falar sobre os tipos de associados que vão ter. Vou só elencá-los. Isso depois vocês vão poder ver. Quem quiser, tiver com papel e caneta e quiser anotar, vai se achar mais fácil no artigo 6 do Estatuto, sabe? Mas o principal que eu acho importante citá-los é porque a linha D, ele cita do associado fundador. E vocês hoje que estão participando são os associados fundadores. sim. Entendeu? São de suma importância se são na existência hoje da associação, na criação da associação e na existência e na continuidade dela. Sim. Além dos associados fundadores, que são os que estão presentes aqui hoje, nós temos também os associados plenos, associados de nível 1, os associados beneméritos e os associados convidados. As especificidades de cada um, acho que vocês podem, depois, no artigo 6 do Estatuto, vocês podem dar uma lida. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Além disso, hoje a gente vai eleger, considerando também até pelo número de participantes, a diretoria executiva, que consiste no presidente, no vice, no primeiro secretário, no segundo secretário, no tesoureiro. A diretoria executiva está presente no artigo... no artigo 29, depois também tem a competência de cada um. E também vamos eleger o Conselho Deliberativo, que são de 5 membros. Eles está previsto no artigo 28. Assim como suas competências nos artigos seguintes. E, para finalizar, até atendendo ao pedido, durante a discussão da elaboração dessa minuta inicial do Estatuto, foi definido no artigo 11, que é da seção 3 dos deveres, que as anuidades vão ser definidas anualmente por Assembleia Geral Extraordinária, que não há distinção entre os tipos de associados por valor, e que, num primeiro momento, esse valor seria de 20% do salário mínimo. A gente pode ainda discutir essa primeira anuidade ainda na próxima Assembleia, quando nós vamos finalizar a eleição de toda a mesa diretora e dos conselheiros. E também a gente ainda pode, acho que seria importante para todos darem uma analisada também, a possibilidade desse pagamento, igual o Wagner veio a falar, seria R$20 por mês, se esse pagamento pode ser parcelado, como vai ser feito. Eu acho que todo tipo de sugestão, de ideia, vai agregar muito para vocês poderem fazer a associação caminhar. E reiterar o que tanto o Wagner quanto o David falaram, que a partir de hoje, gente, vocês, associados fundadores, para a associação trazer resultado, para ela produzir algo, vocês têm que se sentir da associação o tempo todo. Isso quer dizer que vocês vão trabalhar o tempo todo pela associação? Não. Mas a cada momento que vocês tiverem a oportunidade de falar da associação, de agregar novos membros, de trazer ideias, mesmo que a pessoa não venha a ser um participante, mas se ela tiver uma ideia que possa agregar, vocês têm que estar sempre pensando nisso, para vocês fazerem a associação crescer e funcionar. Porque senão, gente, infelizmente, eu já fui advogado de outras associações, daqui 2, 3 anos vocês vão estar sem nenhum tipo de resultado, se sentindo com uma sensação de fracasso, sabe? Então é importante mesmo vocês abraçarem a causa. Já é um diferencial. Nós estamos numa sexta-feira, são 9 horas da noite. Vocês estão participando dessa assembleia. E inclusive, eu estou me delongando aqui demais já. Mas, basicamente, seria isso. Agora a gente pode começar, Wagner, com a eleição da diretoria executiva, que é o presidente, vice, primeiro secretário, segundo secretário e tesoureiro. Tá bom? Pode voltar a palavra. Lucas, deixa eu fazer um comentário aqui. Claro. Eu não sei se cabe, mas no artigo 11 eu acho que poderia colocar quando ou como poderiam ser feitos os pagamentos dessa anuidade. Aí depois você dá uma analisada aí e vê se cabe colocar ou não, tá? Não, perfeito.
Aí você analisa e vê qual é a melhor forma. Só isso. Pode ir, Wagner. Excelente ideia, porque se definir isso já, né, é uma coisa simples, acho que é super pertinente. Já fica resolvido, né, um ato importante, que a coisa não vai existir sem ter essa, né, sem ter a contribuição financeira das pessoas, né? E aí, se ficar definido já é bom, né? Define aí, podemos definir aí mais ou menos uma data para ser pago e que seja como boleto, sei lá, já define, já deixa isso para ficar fácil, né? Então vamos lá. Eu comecei a falar sobre a candidatura, né, de cada um, se colocar voluntário, né? Comecei a falar do David porque o David tem trabalhado, tem contribuído nesse sentido, acho que tem desempenhado um trabalho legal, né? Satisfatório, e eu acho que ele se propôs e está tendo êxito, e acho que a coisa já, como se diz, ela já aconteceu. Vamos dizer que, de fato, o MOMP, o pequenininho que ele é ainda, a organização que ele existe, já tem a função mais ou menos definida de algumas pessoas. E aí eu disse sobre o David, que o David já está com essa função, então acredito que, por osmose, eu indicaria ele como tesoureiro, se não tiver ninguém com essa também com essa intenção de ser. Porque às vezes a pessoa é do ramo, da área e tal, mas para mim eu estou fazendo essa indicação, tá certo? Falando do restante que eu posso opinar, as pessoas têm sempre dito que eu e o Bruno estaremos à frente, né? É o que tem sido falado sempre nos grupos, né? Entre os colegas. Então, da mesma forma, eu pergunto para todos que estão presentes se permanece essa lógica, esse pensamento de ser eu o presidente e o Bruno o vice-presidente. Se eu estou equivocado, se tem alguém que acha que seria mais adequado, que se manifeste também. Já estou falando, indicando, resolvendo 3 cargos da diretoria executiva. Então, eu não... por participar... Entrou o áudio de alguém aí, então deixa eu... Já desliguei, já. Vamos lá, continua. Tá, joia. Então, assim, agora faltam as outras indicações, né? As pessoas mais presentes que eu falaria... Vamos tentar matar logo esses 3, ou Lucas, ou não? De um por um, como é que você quer fazer? Eu pensei em falar, David, que nós temos o Tadeu, que é muito participante, que eu gostaria de tê-lo como integrante, tá certo? Se ele não tiver nenhuma objeção a isso, seria aí na sequência da diretoria executiva o terceiro, né, da sucessão, o primeiro secretário, não é isso? Exatamente. Indicaria o Tadeu como primeiro secretário, tá certo? O João Miranda como segundo secretário, ok? Então, essa é a minha... Wagner, desculpa só te interromper. Sim? Mas esses nomes que você está citando, todos eles estão presentes na Assembleia, né? Estão presentes. Não, perfeito, ótimo. Estão presentes. Eu só estou falando de gente que está presente, tá? Sim, é fundamental que eles estejam presentes. Aí, nós temos na sequência, eu estou falando, tá, das pessoas que eu vejo mais presentes, tá, no grupo, e que estão presentes hoje. O Amilcar, né, de São Paulo, gostaria, como ele está sempre presente, que ele fosse talvez do Conselho Deliberativo, aí ele se manifeste. O Otávio, né, esteve presente,
Tem pessoas que estiveram presentes muitas vezes, mas infelizmente não estão hoje. É o Sandro, o Normando, né? Normando tá aí. Mas Normando tá aí. o Normando tá aí? Não, ele Tá. Tá aí. presente? Tá. Ele tá, o Normando tá aí. Normando Alves, tá aqui. Isso, tá aí. O Normando, aí se você... o Normando, ele fala, ó, eu quero participar, eu quero estar dentro, mas eu não posso assumir cargo nenhum. Então, assim, já sei que ele já se manifestou nesse sentido. Então, caso ele queira, eu estou No citando. Conselho Né? Deliberativo, eu topo participar. Ótimo, ótimo. Conselho Deliberativo Normando. Isso. Tá certo? Então, eu falei... Aqui no Estatuto, tem o cargo de presidente, vice-presidente, primeiro, segundo secretário, não é isso? Sim. E mais um, esqueci. É tesoureiro, né? Tesoureiro. E mais na frente, no texto, eu ouço falar do diretor de marketing. O diretor de marketing não devia estar dentro dessa hierarquia? Não. Essas diretorias, elas são indicadas, elas não são votadas, não, sabe? Não são só o diretor de marketing, como tem outras diretorias também. Elas são indicadas. Não faz mais fácil. o organograma Isso. da associação, então, não, né? A diretoria de marketing, de cadastro de associados, assuntos institucionais, essas são indicadas, né? Não são por meio de eleições. Ótimo. Tá, mas fazem parte da estrutura da associação, não é isso? Sim. Ok. A gente pode fazer isso sem precisar da Assembleia, entendeu, Normando? Entendi. A gente pode definir isso. Mas, por exemplo, lá no grupo mesmo, a gente fala, tem fulano e tal, vamos, ninguém né? Ninguém tem objeção a fulano ser o diretor e tal, fica mais fácil da gente indicar essa pessoa. Ok. Entendeu? Para a coisa fluir, né? Eu acho que tem um sentido de ser, uma lógica de ser assim. Aí, então, eu falei, né, do Otávio, do Normando, podem compor aí a segunda, Conselho Deliberativo. Conselho Deliberativo, né, que é a segunda organização do MOF, que eu estou vendo aqui, todos têm, né, são um pouco menos participantes, mas tem o Júnior, tem o Rodrigo, tem o Delano, tal, o Joel, todos participam em algum momento, menos, né? O Giovanni participa muito. O Giovanni seria interessante o Giovanni estar dentro talvez do conselho. Enfim, o ideal é que todos que estão presentes assumam um cargo, tá certo? Então eu gostaria que eu fui citando alguns nomes que a partir dos que eu citei na sequência, cada um se manifestasse, eu posso compor, eu posso compor. E aí a gente toca. E se tem alguém que não concorda com alguma colocação que eu fiz sobre a diretoria executiva, né? Aí se alguém também falar, não, eu acho que não, né? Que não tem que ser o Wagner, que não tem que ser o Bruno, não tem problema nenhum. A coisa aqui tem que ser o mais democrática de consenso com todos, tá certo? Então, assim, se na sequência os colegas puderem se manifestar, eu topo, e a gente, aí o doutor Lucas anota o nome de cada um e a gente compõe toda a diretoria. Nós estamos agora, nesse momento, com 18 participantes. A gente consegue compor todos. Só uma observação. Acho que é o seguinte, você levantou a questão da diretoria executiva e do conselho deliberativo, né? Nesse conselho deliberativo você citou 4 nomes, o Amilcar, o Otávio, Normando e Giovanni. Acho que agora todos poderiam se manifestar, porque a gente ainda precisa de, se porventura hoje conseguíssemos, né, 5 conselheiros fiscais e 3 membros do conselho de ética. Isso nós atingiríamos os 18 e fecharíamos toda a situação aqui. Então, se alguém, teve até um que mais cedo, salvo o melhor juízo, foi o senhor Antônio, se manifestou que tem interesse em participar em alguma dessas posições. Acho que agora é o momento que, de repente, a gente pode ir
aqui, até não sei se vocês estão vendo, na minha tela aparece uma lista dos membros aqui. A gente abria o microfone por ordem aqui, para a pessoa se manifestar, ou de repente, porque também, gente, se alguém não puder participar, não tem que também se sentir obrigado, né? Tem que participar, porque vão ter determinados momentos que realmente vão ter que participar de algumas reuniões online, presenciais, o que for, mas o intuito mesmo é de ajudar a associação. Tá Lucas, bom? eu tenho uma sugestão. Vamos tentar matar por partes. Vamos ver se a gente bate logo o martelo na diretoria, a gente avança para o conselho, que era a meta inicial. Se a gente conseguir continuar avançando... Se a gente for preenchendo, né? O que for preenchendo, a gente senão a gente faz na próxima, como tinha sido mais ou menos conversado no início da reunião. Perfeito, então. Então, considerando que foi apresentada, né, a candidatura de uma chapa em que o presidente seria o Wagner, o vice o Bruno, o primeiro secretário Tadeu, o segundo secretário João Miranda e o tesoureiro David, hoje os presentes aqui, né, nesse momento nós somos 18. A gente pode considerar por aclamação essa diretoria executiva? Sim, eu aprovo. O Giovanni também eu aprovo. Aprovado. Antônio Martins aprova. Eu também estou. Se alguém não aprovar, se manifeste. Eu acho que é mais fácil. O meu dá uma travada aqui. Eu não sei o que ele está voltando. É mais fácil. Tá voltando para quem? Nós estamos falando mal de você, Bruno. Voltando o quê? Ô Bruno, nós colocamos a chapa diretoria executiva, Wagner como presidente, Bruno como vice-presidente, Tadeu como primeiro secretário, ajuda aí, João Miranda como segundo secretário e o David como tesoureiro. Ótimo, beleza. Porque deu uma travada aqui, agora voltou. Ótimo. Mas então, gente, vamos fazer igual o David sugeriu, que é ótimo. Agora, eu acredito que não teve nenhuma manifestação contrária. Quando a gente for tratar dos próximos, a gente apresenta a chapa, né, apresenta a composição, e quem tiver alguma opinião contrária se manifesta. Não precisa... É só chamar o alerta aqui, tem um levante a mão, não precisa todos falarem, concordo. Combinado? Combinado. Então, passando agora para o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo, ele é composto, o doutor Lucas, nos ajuda aí, ele é composto... Tá. Seu áudio está desligado. Perdoe. Ele é composto por 5 membros. Todos são hierarquicamente iguais. Não existe uma são membros do Conselho de Deliberativos. São 4? 5. Quais são? Fala o nome deles. Que o Wagner apresentou foi o Amilcar, o Otávio, Normando e o Giovanni. Faltam mais um. Esse candidato, gente. Pode ser você, Antônio? Pode sim. Posso. Então, o Antônio. Antônio Martins Ferreira Júnior. Antônio Martins. Eu também posso, Amilcar Linhares. Isso. Você já está, Amilcar. O Conselho Deliberativo vai ficar com a seguinte composição: Amilcar, Otávio, Normando, Giovanni e Antônio Martins. Nós vamos abrir agora espaço para quem quiser se manifestar contrário. Senão, a gente vai considerar que foi aclamado. Senhores, com a devida vênia, tá? A minha formação inicial foi em engenharia de produção. Eu, se for possível, gostaria de me candidatar a conselho fiscal, se for o caso. É possível? Falou? Não, Giovanni, tá falando é o Giovanni. Isso. O Giovanni.
o Giovanni. Então, porque, Wagner, a minha primeira formação foi engenharia de produção, então eu me enquadro muito bem na questão do conselho fiscal, entende? Embora a minha segunda formação seja engenharia elétrica, né? Mas eu me enquadro melhor no conselho fiscal. Embora gostei do que eu estou lendo aqui do conselho deliberativo, tá? Mas é só uma sugestão. Não, tudo bem. Então, nós abrimos para uma pessoa compor, fechar a quinto integrante do Conselho Deliberativo. Quem pode ser? O Joel disse que podia assumir algum cargo, né? O Joel Rodrigues. Joel, pode ser, Joel? Pode, eu estava pensando no Conselho de Ética. Você estava pensando no Conselho de Ética? Não. Então não. Então é melhor você já ficar para o Conselho de Ética. Ok? Vamos ver se alguém se manifesta para o Conselho Deliberativo. Deliberativo. Deliberativo foi 5, não? Na verdade, a gente está com 6 para o deliberativo, não é isso, não? Não, com é porque o Giovanni, o David, o Giovanni, ele prefere participar do Conselho Fiscal. Ah, tá, certo. Entendeu? E eu acho que tem que ser assim, a pessoa que tem mais afinidade com uma determinada área, ele deve ir para aquela área mesmo. Então, nós estamos assim, nós estamos com Giovanni já é indicado para o Conselho Fiscal e o Joel para o Conselho de Ética. E o Joel para o Conselho de Ética. Mas nós temos que falta um para fechar o Conselho Deliberativo. Otávio quer falar. Pode falar, Otávio. O microfone dele está aqui. Seguinte. Estão me ouvindo agora aí? Está muito baixo, Otávio. Oi, Otávio. Ouvindo agora, hein? Estamos ouvindo. Tá baixo, mas tá dando para ouvir agora. É o seguinte, o pessoal que ainda não se manifestou, nesse momento inicial, gente, até atingir aí uma idade mais madura, toda associação ela é assim, tá? Ela começa, a gente tem que assumir um cargo, daqui 2 anos a gente vai assumir outro cargo, tá? Eu estou entrando numa coisa que eu nunca fiz, tá? Um Conselho Deliberativo, eu nunca participei de um, mas é isso daí, cara. Só é meter o peito e entrar. A formação de engenharia, apesar de ter algum coisa, olha, eu tenho mais afinidade por isso, tá? Falei logo no começo, é importante. Então, quem tem mais afinidade, teste entre. Agora, quem não tem, assuma o risco, conheça novos papéis, se arrisque, conheça, invista, alce novos horizontes, tá? Porque em um futuro muito breve, isso vai ser muito importante, inclusive para conhecer esses novos papéis. Então, essa é a minha fala, tá? Eu estou entrando num papel que eu nunca vi na minha vida, nunca participei, nem sequer em assembleia de condomínio residencial. Mas a profissão de engenheiro é diversidade. Exatamente, é isso mesmo, Bruno. E eu estou dizendo o seguinte, cara, vamos se arriscar, vamos entrar, vamos meter para a cabeça, porque tem que ser esse negócio. É só isso aí que eu quero dizer. Vamos ser feitos, tá? Ok, Otávio, concordo plenamente. Bom, mas eu acredito que até aqui tá fluindo bem, né? Nós tivemos aí preenchido alguns cargos. Vamos fazer o seguinte. Saiu um. Então, nós já ficamos, vamos ficar defasado em um cargo aí.
Eu vou sugerir. Ô Wagner, Wagner. Só um minuto, tá? Não precisa não, tá? Como eu te falei, eu tava lendo aqui o estatuto, já tô lendo há algum tempo. Na verdade, 2 cargos me enquadraria no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal, tá? Se ninguém se manifesta no Conselho Fiscal, o Deliberativo seria a minha segunda opção. Então, para mim, tudo bem. Eu já até anotei aqui, tá? Eu Ok. posso aceitar esse desafio. A Irene, né? A Sim. Irene pode ser do Conselho Deliberativo. E o Deliberativo? Giovanni fica no fiscal. Então, fechado. Então, a Irene fechou o Conselho Deliberativo, já está composto, e nós agora partimos para o Conselho Fiscal, já temos o Giovanni como integrante. Precisamos de mais quantos? Precisamos de mais 4 no Conselho Fiscal. Rodrigo. O Wagner, eu tenho preferência pelo de ética. Tá? Eu sou engenheiro, eu sou engenheiro eletricista e contador, mas eu prefiro de ética, tá? Não, perfeito. Eu que comi bola aqui. Júnior. Júnior não está em nenhum. Ô, Wagner, vamos fazer o seguinte, então. Ô, Wagner, o pessoal da diretoria executiva, ele pode participar de algum conselho, sim. Pode, doutor? Peraí, deixa eu só confirmar aqui, porque eu acredito que não. Existe porque o Conselho Fiscal, ele avalia as ações do conselho, da diretoria executiva. Exatamente. Então, existe um conflito de interesses aí, no caso. Sim, acredito que não, viu, Bruno? Não, que tenhamos que ser todos... Desculpa aí, gente. O João estava pedindo para entrar. Já, nós estamos com 19 de novo, tá bom? Então vamos conseguir fechar. Sim. Bom, o João Miranda já está compondo o conselho, a diretoria executiva, e então nós estamos precisando fechar. Não estou ouvindo. Eu também não. Só coloque em mudo os seus microfones. O Wagner, não tem como liberar o chat, não? Que às vezes fica mais fácil. Não está liberado, não, gente? Deixa eu colocar no chat. J-A-M, tudo maiúsculo. Não estou achando o chat, achei. Eu acho que tem um romance, peraí. Vamos lá, o chat foi liberado, gente. Se alguém tiver alguma coisa para anotar, pode falar no chat. Vamos continuar. Nós estamos precisando fechar o Conselho Fiscal. Nós temos o Giovanni... Não, mas, ô Wagner, desculpa te interromper, mas é porque é o seguinte. @J. O Conselho Fiscal é composto por 5 membros, né? Uhum. E o Conselho de Ética é composto por 3. O Conselho de Ética, o Rodrigo e o Joel manifestaram interesse. Então, a gente está só mais um membro de fechar o Conselho de Ética. Então, de repente, é melhor a gente tratar o Conselho de Ética e depois, posteriormente, se os demais interessarem, né, a gente coloca no Conselho Fiscal. Ótimo, ótimo. Entrou agora há pouco o Rafis. Tudo bom, Rafis? Boa noite. Boa noite, pai. Tudo bom? O integrante do Conselho de Ética? Oi? Você pode compor Nós estamos fechando o Conselho de Ética. São 3 integrantes. Já tem o Giovanni e já tem o Joel, né, o doutor? Isso. Tá faltando um. Você pode ser o do compor o Conselho de Ética para gente? Wagner, Conselho Fiscal, tá? Não, é Conselho... Não, a gente quer fechar primeiro o Conselho de Ética. Tá. O Joel... Joel e o Rodrigo são do Conselho de Ética. O Joel e o Rodrigo, desculpa. Isso, o Giovanni é do Conselho Fiscal. Isso, desculpa, eu misturo. Vocês têm que ter paciência comigo, eu misturo tudo. Isso. Então, falta só mais um. Pode ser você, ou Rafs?
Ô, Wagner, o seguinte, cara, ultimamente eu tô com tanto serviço, dando aula em duas instituições, com serviço na prefeitura que eu trabalho, que eu não tô tendo muito tempo para muita coisa, não. Se não tiver ninguém, pode me colocar, mas eu não vou, assim, eu não estaria à vontade de falar que eu quero compor e não trabalhar com vocês, entendeu? Mas se não tiver ninguém, vocês podem me colocar. Ô, Rafa, não tem ninguém. Já vou lhe adiantando. Tá todo mundo na mesma situação sua. Não preocupa, não, que o tanto que você vai estar ausente vai ser o mesmo tanto que eu vou estar ausente e os demais. A gente vai fazer a hora que der, do jeito que está indo, do jeito que nós estamos tocando mesmo. Desse jeito aí. Beleza? Beleza. Podemos fechar, então. Delano. Oi. Escolhe um. Não, eu vou pro Conselho Fiscal. Deixa acabar o ética aí, eu vou me candidatar para o fiscal também. Ótimo. Olha, Então, nós fechamos. Ótimo. Nós fechamos o Conselho Fiscal, né? O Conselho de Ética. Conselho de Ética. Nós fechamos o Conselho de Ética, está fechado. Agora partimos para o Conselho Fiscal. Já temos o Giovanni, correto? Isso. Então, podemos indicar, pode ser o Delano, tem a... Ai, meu Deus. Olha, estou sem a lista. Wagner, um minuto. Tem mais uma pessoa no Conselho Fiscal. Nós temos... Irene. Não, a Irene está no Conselho Deliberativo. Conselho Deliberativo, desculpa. Isso. Vamos lá, então, olha. Dos presentes, e a gente tem o senhor Alvânio Júnior, o senhor Delano, o senhor Roberto Emílio, o senhor Júnior Pereira, o senhor Leandro Nune e, sim, são esses 5 que ainda não estão em nenhum. Entendeu? Além de, são 5 membros, são 5 pessoas, né? Fundadores, associados fundadores, que a gente precisa de 4 nomes para, junto com o Giovanni, compor o Conselho Fiscal. Lembrando que o Conselho Fiscal são 3 titulares e 2 reservas. Os reservas atuam somente na ausência de alguns dos titulares. Entendeu? É importante também frisar, gente, que o Conselho Fiscal ele vai ser um dos últimos a iniciar os trabalhos, né? Já que, para ele fiscalizar, todos os outros órgãos da mesa, né, vão ter que já estar em pleno funcionamento. Isso. Então acho que tá fácil, gente. Já fechamos 2 no Conselho Fiscal, correto? Delano e o Giovanni. Ok? Giovanni e Delano. Falta mais um para o Conselho Fiscal principal. E 2 reservas. Titular. E 2 reservas. E 2 reservas. Quem está faltando? Vamos lá. Júnior. Olha, nós ainda temos o Júnior Pereira, o Leandro Nuno, o Roberto Emílio e o Alvânio Júnior. São 4 que ainda não foram, dos presentes, que ainda não pegaram nenhum cargo. Ô, Wagner, eu estou super ocupado, estou sem tempo de nada, meu irmão. Vamos aguardar outros pronunciar aí, certo? Tá joia. Tudo bem, Júnior. Não vai sobrar ninguém, tá? A gente precisa de 18 pessoas e nós somos 18. Eu não sei se é uma coincidência ou não, mas é o que está acontecendo. Mas vamos para frente. Quem está sem tempo, fica com super... Todo mundo está sem tempo, gente. Vamos encaixar aí. Eu sugiro o seguinte. Me permitam fazer uma sugestão. Oi, posso falar? Me permitam fazer uma sugestão. Oi? Me permitam fazer uma sugestão, gente. Eu vou ativar. Eu ativei mudo para todo mundo, para eu poder falar. Tá todo mundo mudo. Aí alguém levanta a mão aí para poder falar, porque tá saindo sons aqui. Eu não sei se tem alguém falando junto comigo. Eu sugiro que o Júnior, vamos entender que ele vai para o final da fila, se vocês concordam, e ele fica no reserva. E o restante
dos que ainda não se manifestaram ocupam os demais cargos. Pode ser assim? Que são os outros 3 cargos que estão, os outros 2, né? Que estão faltando no Conselho Fiscal. Podemos fazer assim? Eu Por mim, concordo. tudo bem. O Bruno se manifestou. Concordo, porque nós temos, gente, a gente tem que pensar o seguinte. Nós temos que pensar o seguinte: nós precisamos de eleger uma diretoria para fazer o monte, gente. Depois, assim, se a pessoa não conseguir, cara, se a gente não conseguir criar tá muito complicado. A gente tem que ser muito objetivo agora, entendeu? Perfeito. O Alvani se manifestou, Alvani, pode falar. Oi, Alvani, pode falar. Ativa seu microfone aí. O seguinte, na verdade, eu a princípio não tenho disponibilidade alguma. Eu tenho que verificar, eu tenho um pequeno fator de restrição para fazer parte do conselho aí. Mas eu queria fazer uma proposta do seguinte: a Irene, ela se propôs a fazer parte do Conselho Deliberativo. Queria ver se ela consegue fazer uma alternância ou compor o deliberativo, até por algumas questões de afinidade, se não houver problema para ela, é claro, mas para esse momento, as atividades fiscais, mesmo como suplente, eu não gostaria de preencher, não. Se for claro. Então fechado. Ela já topou. Então, fechou. Me coloca no deliberativo. Fico como um coringa, ok, Wagner? Ótimo. Excelente. Se teve concordância da Irene, para mim tá maravilhoso. Viu, doutor? Então você troca aí. Irene vai para o fiscal. Então... aí é o seguinte, gente. Porque da lista aqui, eu estou anotando todos que entram e saem da sala para a gente poder ter um controle, né? Teve um determinado momento que nós éramos 20 membros. Agora, considerando, claro, que o Júnior Pereira seria o suplente no Conselho Fiscal, o único que está presente e ainda não foi nomeado seria o engenheiro agrimensor Roberto Emílio. Porque o Leandro, ele saiu da sala, então não tem como a gente nomear o Leandro ele não estando aqui. Acho que seria importante, então, o Roberto se manifestar, porque se ele aceitar ser um dos suplentes do Conselho Fiscal, ele aceitando, eu vou reler toda a composição de cada conselho e da diretoria e a gente mata por aclamação. Fechado. Ok. O Roberto. Oi. Ok? Podemos colocar você? Sim, tá me ouvindo? Sim, tá baixo. Tá me ouvindo? Pode colocar. Sim, agora combinado, né? Tá combinado, pode colocar. Fechado, doutor. Então tá fechado. Ótimo. Então agora eu vou fazer a leitura da composição e ao final da leitura de todos, eu vou dar uma oportunidade para se alguém quiser fazer alguma manifestação contrária, favorável, igual, por exemplo, o próprio Alvânio, que muito louvável a atitude dele, se dispôs a, então, participar do Conselho Deliberativo, assim como da Irene também, que aceitou a troca sem nenhum tipo de imposição, pensando exclusivamente no interesse da associação. Vamos lá, então. A diretoria executiva ficou da seguinte maneira: o presidente, o Wagner, vice-presidente, o Bruno, primeiro secretário, Tadeu, segundo secretário, João Miranda, tesoureiro, David. Conselho Deliberativo, composto pelo Amilcar, Otávio, Normando, Alvânio e Antônio Martins. O Conselho de Ética, pelo Joel, pelo Rodrigo e pelo Rafes Tadeu. Desculpa se eu estiver pronunciando errado, tá? E Conselho Fiscal, os titulares são Giovanni, Delano e Irene, e reserva o Júnior Pereira e o Roberto Emílio. Alguém tem alguma observação? Sem objeção, Giovanni. Então, gente, já que ninguém se manifestou contrário, a gente dá como aclamado a composição dos conselhos e da diretoria executiva.
Muito obrigado. Parabéns. E sucesso para todo mundo, cara. Então, todo mundo aqui tem um ideal. Sim. Isso faz com que o tratamento seja mais eficiente, direcionado para aquela deficiência do paciente. O AVC acontece. Ótimo, gente. Bom, gente, parabéns a todos, né? Diante aqui dessa Assembleia Geral, a partir desse momento, vocês tomam posse dos cargos, vocês fazem parte já dos conselhos e da diretoria, são, além de membros fundadores, fazem parte também da gestão inicial do MOMP. A dona Ana tem que caminhar depois de perder o movimento do lado esquerdo por causa do AVC. Certo. Está sendo... Doutor Lucas, eu ativei o mudo de todo mundo. Não, beleza. Então, gente, diante disso, né, já que conseguimos compor toda a diretoria e também sanados todos os pontos de hoje, a gente faz a seguinte ponderação. Vamos encerrar a reunião, se ninguém tiver mais assembleia, se ninguém tiver mais nenhuma ponderação, e fazer o seguinte: eu vou entrar em contato depois com o pessoal do Conselho Deliberativo para a gente poder marcar uma nova assembleia dentro dos trâmites legais do Estatuto, que a gente possa ter uma participação maior e também para a gente, porventura, discutir pontos que ficaram pontos que ficarem abertos, não, né? Mas poder discutir o Estatuto de uma maneira mais ampla, para a gente poder ter celeridade e todos terem um prazo, um lapso temporal para poder dar uma lida mais minuciosa no Estatuto. Perfeito? Combinado, doutor. Então, minha parte, doutor, eu tenho uma consideração a fazer, tá? Claro. Bom, como eu estou aqui pro norte, né, pro Pará, para cima, por assim dizer, às vezes eu sinto um pouco de dificuldade, mas eu sempre imaginei que, tipo, eu participei do MOMP primeiramente, depois foi feito um filtro do filtro e cheguei aqui com vocês. Então, eu faço a seguinte análise. Por exemplo, quando eu percebi como as coisas funcionavam, pela postagem do Wagner, ou do Joel, às vezes, também, eu percebi que participar de eleições, então, entender como funciona tudo, tentei participar de entidade de classes aqui, ninguém me aceita. Não sei por quê, por algum motivo. Ninguém me aceita. Então, eu vejo que a batalha que a gente vai enfrentar, ou guerra, por assim dizer, ela é muito longa. Né, pelo que eu vejo, como o sistema é montado, ele é complicado demais para a gente enfrentar. E eu tenho perseverança, tá? Então, assim, por vezes, eu fico um pouco confuso, porque eu percebo que a gente está no filtro do filtro. Então, a gente vai enfrentar uma batalha muito longa, pelo que eu vejo. Enfrentar esse sistema não vai ser fácil. Requer planejamento, requer atitude de todos que estão aqui. Então, vai ser muito difícil. E eu não sei se eu estou pensando errado. Às vezes eu penso que eu estou pensando errado, porque eu percebo que a gente quer certa celeridade, que a gente quer certo imediatismo, e eu não enxergo assim. Então, eu só queria me enquadrar um pouquinho para me entender isso. Eu concordo, Thiago. Tudo que você falou procede, tá? Existe toda uma organização, né? Já estabelecida, consolidada há décadas. É um sistema que tem, né, ele é blindado, ele tem as pessoas que têm interesse, as que votam, né? Eles se beneficiam porque 95% nem sabe que existe votação do CREA, né? E o nosso objetivo é justamente atuar nesse defeito, nesse problema, né? A nossa intenção é estar criando uma representatividade verdadeira, sem esse vício que existe, né? E como que isso pode ser alcançado, né? Espontaneamente, como está sendo feito. É uma coisa espontânea. Isso aqui aconteceu espontaneamente, não existiu um perseguindo o outro, indo atrás, ou oferecendo benefício. É espontâneo.
né? O MOMP aconteceu de forma espontânea, é como uma coisa justa e democrática deve acontecer. Então, essa vocação já diz muito. Além do mais, voluntária, né, Wagner? E voluntária, exatamente. Então, isso já fala Cada um muito. está deixando cada um está dando um pouco do seu tempo pensando que consegue para a gente pensar num futuro muito melhor, né? Pois é, isso já diz muita coisa, né? Então, a gente está... eu acredito que a gente está no caminho certo. Esse ocorrido mais recente das nossas atribuições de engenheiros terem sido dadas para profissionais de nível médio através de um outro conselho, através de um dispositivo fraudulento, mas que é legal, né? E que está dentro da lei. E a atitude que o nosso conselho teve até hoje em relação a isso, quando aconteceu antes com o CAL, né? E acontecia dentro do próprio conselho, entre categorias, né? Um tirando a atribuição do outro, tal. Tudo isso mostra para a gente que é necessário que a gente encontre o caminho correto, ético, né? Que a gente saia desse vício. Então, se nós queremos a verdade, a ética, a coisa reta, né? Que, sem corrupção, sem sujeira, sem essa manipulação toda eleitoral, tudo isso, a gente tem que tomar a nossa iniciativa. O MOMP é a nossa iniciativa em relação a isso. É o que está a nosso alcance, é o que nós estamos fazendo espontaneamente e é o que né, o que nós estamos conseguindo fazer. Então, assim, ninguém aqui tem tempo, mas graças a Deus, com pouco tempo que a gente tem, a gente está conseguindo dar esse primeiro passo. Eu acho que é um passo histórico, eu acho que nunca aconteceu, como nunca aconteceu a pequena manifestação que nós fizemos na porta do CREA Minas Gerais, também nunca aconteceu no Brasil em nenhum CREA, como nunca aconteceu de um grupo de engenheiros ir a Brasília, dentro da CCJ, e falar contra o conselho, né, profissional, falar que ele está errado e apontar os erros e as atrocidades, né, as coisas absurdas que eles fazem. Tudo isso é histórico. Então, hoje, eu considero que todos nós aqui, estamos aqui em 19 pessoas, estamos participando de mais um ato histórico na nossa vida como engenheiros. Era isso que eu tinha para falar. Eu estou muito orgulhoso de todos vocês, muito orgulhoso e muito satisfeito de ter participado até hoje, apesar de todas as decepções na nossa eleição, as decepções que nós vivemos aí. Mesmo assim, eu estou muito orgulhoso. O Normando pediu para falar, depois o Rodrigo Prata vai falar também. Eu gostaria que eles se manifestassem, por favor. Pode falar, Normando, depois o Rodrigo, por favor. Depois o João. Ok. Wagner, então, em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns, porque esse é um sonho que já tem quase 2 anos, né, que nasceu, né? Tem mais de 1 ano, né? Está caminhando para 2. E era apenas uma ideia, né? Hoje a gente está concretizando um sonho, ok? Agora, eu só queria deixar um recado aí para os colegas que estão nesse barco junto conosco, né? Estaremos todos no mesmo barco, né? Espero que remando todos na mesma direção e no mesmo ritmo, só assim nós seremos produtivos. É que tem grandes probabilidades de todo o trabalho que a gente fez até agora e que vai fazer daqui nos próximos anos, a gente nem usufrua deles, mas vamos ter consciência que a gente vai estar trabalhando para as próximas gerações. Então, o que o Wagner falou, não tinha movimento nenhum, nada contra o CREA estava nadando de braçada. Bom, agora já tem alguém incomodando, já tem alguém mostrando os podres e deixando claro que nós não concordamos com isso. Achar que nós em 2, 3 ou 5 anos vamos acabar com o CREA ou ficar do jeito que a gente queria, isso é ilusão, tá? Mas
se as próximas gerações se beneficiarem do nosso trabalho, já valeu a pena. Ou seja, isso é o pensar coletivo, não é o pensar individual, ok? Porque senão, uma hora as coisas têm que começar. E quanto mais cedo começarem, mais cedo virão os frutos, né? Esperemos que todos nós ainda estejamos vivos quando a gente vir que realmente o MOMP atingiu os seus principais objetivos. Mas se nós não estivermos vivos, pelo menos que os nossos sucessores deem continuidade ao nosso trabalho, do mesmo jeito. Parabéns aí pela presidência e por todos os colegas que estão embarcando nesse barco conosco. Bom, gente, boa noite. Aqui é o Prata. Só para comunicar a vocês aí, de salientar o que o Normando já acabou de comentar, acaba sendo uma utopia, de um certo modo, acreditar que essas modificações possam ser ainda no nosso exercício das nossas profissões, tá? Mas é uma briga pela categoria, uma briga que nós já estamos há muito tempo, muitos anos aí, sozinhos, remando sozinhos, né? No meu caso, eu conheço alguns fiscais do CREA, eu conheço alguns, e quando eu entrei com um processo contra o CREA, na Justiça Federal, eles me chamaram de louco. E eu ganhei o processo. Entendeu? E não é simplesmente um engenheiro brigando, é uma sociedade civil organizada. Hoje nós somos aí 18, né? 18, 19, não é isso? Mas somos poucos ainda. Mas estamos tomando forma. Tá? Mas é uma sociedade civil que vai brigar. E agora temos uma condição de entrar com uma briga contra, por exemplo, o CFT, aí, que acaba tendo um problema de interpretação. Para vocês terem uma ideia, eu sempre bati muito com relação a isso. Hoje você tem técnico aí por mérito. O cara não precisa nem estudar. Mérito técnico por mérito. Você não tem engenheiro por mérito. Entendeu? Então, isso é um argumento básico e simples para poder brigar, assim, fundamental para poder brigar na justiça com relação a isso. O CFT não tem competência para atribuir, para poder exercer uma função que o engenheiro possui estudos e anos. Tudo bem que existem técnicos muito competentes, tanto quanto o engenheiro, não estudaram. Porém, não é mérito deles, desculpa. Mas, gente, é isso aí. Parabéns a todos, tá? Pela iniciativa, pela coragem, que isso é uma coragem, tá? E vamos em frente. Muito obrigado, Prata. O João. Pessoal, boa noite. Boa noite a cada um que está aqui. Eu só agradecer mesmo. Eu sou novo nesse ramo aí. Conheci o Wagner em obra, porque eu conheci ele, fui receber o pagamento dele, acabei virando amigo. Ele me convidou para o MOMP, me apresentou as mazelas que é o CREA, porque vou ser sincero com você, eu trabalho pouco como engenheiro, presto pouco serviço, só que eu estudei muito para ser engenheiro e eu não ia parar assim tão fácil igual a maioria das pessoas param. Eu não vou dirigir Uber depois de estudar 5 anos e sofrer igual eu sofri. Cara, eu estou muito orgulhoso de cada um de vocês. Eu pensei em desistir depois da eleição, mas realmente, graças a Deus, eu não desisti. Estou aí com vocês aí, pro que deve. Muito obrigado, João. Muito obrigado. João Bruno. Oi, Bruno. Ô, Wagner, espera aí, deixa eu só dar um pausa. Deixa eu dar só um pausa na minha aula aqui. Só um minuto. Aí. Galera, eu e o Wagner e o Normando, há 2 anos atrás, e nós estamos nessa luta danada aí. E, tipo assim, convencer o Wagner a ficar aí é complicado. Porque cada dia que passa é desanimador, porque eu, como fiscal das eleições agora, eu vi claramente de Minas Gerais foi uma eleição completamente voto de cabresto. Voto de cabresto. Tipo assim, uma eleição
correta, onde todo mundo votou, não teve nenhum fraude, não teve nada. Mas você vê que é voto cabresto. Onde o diretor da empresa manda votar no atual presidente. Tipo assim, é claro que se a gente não lutar, não construir o tijolinho, fazer a fundação, tudo direitinho, igual nós estamos construindo, e vai ser lento, não vamos mudar, cara. E, tipo assim, eu muito orgulhoso, cara. Eu igual falar com o Vaca, cara, agora nós começamos a colher. A partir do momento que a gente tiver o MOP registrado, aí sim a gente pode atacar, porque a gente não vai falar, igual eu. Quando eu criei o MOP na minha casa, no outro dia eu comprei a casa, 4 anos a casa ficou parada. Quando eu mandei fazer, quando o MOP foi lá, registrou, no outro dia foi um canetinho de olho no CREA, foi lá na minha casa, eu nem estava lá, estava em São Paulo, não sei, meu funcionário me estava limpando cara, dando manutenção. Então, tipo assim, é muito perseguição. Eles vão atrás de profissionais, assim, em perseguição. Eles não vão em defesa dos profissionais. Porque, sim, o presidente do CREA de Minas Gerais ele mora do lado da minha casa. Ele já falou para mim várias vezes e ele fala aqui, eu mando um áudio dele. O sistema CREA, Confeia, é um sistema com cartões. Foi criado para... Eu falei, onde que ele defende essa cidade? Ele falou assim, eu não sei onde defende, mas só para arrecadar. Nessa luta, nós precisamos fazer o contrário, nós precisamos valorizar o profissional. E eu estou muito orgulhoso de vocês, cara. Eu desejo todo mundo muito sucesso. A luta é constante. E vamos, cada um, cara, tirar um pouquinho do tempo. Assim, não é pessoal, eu não vou conseguir ser conselho fiscal. Não vou conseguir ser conselho deliberativo. Cara, é uma lutazinha pequena, mas se cada dia você doar 10, 2, 5 minutos, nós vamos, a poucos, conquistar nosso espaço. Lá em São Paulo já vai ter outra eleição. Então, aos poucos, vamos dar. Tipo assim, parabéns, Deus, cara. Muito obrigado. E a todos, eu desejo muito sucesso, muita alegria e muita saúde, cara. E um 2021 com muitas conquistas. Muito obrigado, cara, a todos vocês. Valeu, Bruno. Obrigadão. Tadeu. Oi, Tadeu. Pessoal, boa noite. Boa noite, estão me ouvindo? Isso. Sim, agora sim. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de participar dessa importante reunião com vocês, né? Ao lado de pessoas pelo que eu vejo, com bastante experiência. O que eu ia falar, vocês já falaram com mais propriedade do que eu falaria, né? Isso que a gente está construindo hoje é mais uma etapa, né, de um processo que visa dar uma oxigenação, uma melhoria, né, para a engenharia brasileira, para os engenheiros. Enfim, estou muito contente. Eu achava esse passo fundamental, né, e importante para que a gente consiga oferecer uma opção, né, para o profissional de engenharia com relação às mazelas, né, que o CREA e o CONFEA nos impõem há quase 100 anos, né. Então, agora a gente vai poder oferecer uma opção para esse profissional, né, uma opção mais formalizada e mais concreta, e vai poder também investir um pouco mais em marketing, e trazer novos profissionais, novos engenheiros para essa luta, né? Para ajudar, né? A gente atingir nossos objetivos, né? Só tenho a agradecer a vocês, vou me disponibilizar, me dedicar um pouquinho mais à engenharia nacional. E vamos lá. Obrigado aí a todos e uma boa noite.
Wagner? Acho que o Wagner congelou. A internet dele deve ter caído. Pode ser que sim. Não, acho que o Delano. Tem mais alguém que quer falar? Voltou. Oi, gente. Voltei. Na ordem aqui aparece o Delano. Desculpa, gente. O Wagner Caiu a congelou minha ali, conexão. parecendo aquele carinha do Caceta e Planeta agora, viu? Tá, eu tinha passado a palavra para o Otávio, né? Mas aí eu não sei quem vai falar. Agora o Delano que está na frente. Pode ir o Delano aí. Então tá. Pode falar, Delano. Delano. Oi. Oi, Delano. Bom, então fala aí, Otávio, você está ouvindo. Só queria dizer, cara, o seguinte, tem beirando uns 20 anos que eu já não sou frente com esse conselho nosso, e eu sinto muito prazer em encontrar pessoas que também estão descontentes com esse conselho, tá? E tenho a dizer o seguinte, cara, nessa diversidade de ideias é que está o nosso crescimento, tá? Independentemente do que a gente gosta, de crença, de parte política, de ideologia e tudo mais, é nisso que a gente vai manter essa força, esse foco nosso. Tá? Então, acho que a gente teria que, daqui para frente, é o que mais está dando sucesso, acredito eu, que nessa nossa associação, é a gente manter esse foco, esse objetivo, independente do que venha a acontecer, tá? É aquilo que eu falei. Não conheço muita coisa do que eu assumi, né? Conto muito com a participação dos colegas, e estou à disposição de aprender sempre. Eu acho que estou beirando 20 anos de profissão e estou disposto a aprender sempre, tá? E o pessoal que está entrando agora, que nem o colega falou agora aí que o Wagner trouxe, é muito bem-vindo e a gente tem só a crescer, tá? É um desafio enorme isso que a gente está enfrentando, como o Normando falou. Se isso a gente vai tirar proveito ou não, eu não sei. Eu sei que a gente tem que incomodar. Aquilo que nos incomoda, a gente tem que rebater e deixar uma coisa melhor para os outros, tá? Agradeço a todos pelo empenho que a gente está fazendo. Nós, como engenheiros, independente se somos de agrimensores a eletricistas de produção ou o que quer que seja, a gente aprendeu que o que vem a gente tem que resolver. Engenheiros e engenheiras são formados para solucionar problemas. E a gente está com um problema na mão, a gente tem que dar uma solução. Tá? Então, essa é a minha fala. Parabéns a todos por assumir essa bucha, né? Palavra de obra, e vamos tocar para frente. Parabéns a todos mais uma vez. E contem sempre com a gente aí, para o que deve é. Um abraço. Muito obrigado, Otávio. Valeu mesmo. Agora é o Delano, tá aí? Tá ouvindo agora? Estamos ouvindo. Boa noite a todos aí, parabéns para todo mundo. Como diz o Otávio, vamos encarar essa bucha aí, né? Que não vai ser leve, não. Acho que quem vai trabalhar muito no começo é o nosso advogado, Lucas. Vai ter muito. Agora a gente, como instituição, vai poder ajuizar melhor esses processos aí, né? Enfim. O que eu queria salientar é o seguinte, que eu acho que a diversidade aí de regiões que cada um que compõe aí o quadro nosso aí, acho que é muito grande, né? Eu, por exemplo, sou aqui do Espírito Santo, tem gente de Minas, tem gente do Norte, tem gente do Nordeste, tem gente Rio, São Paulo, para todo lado. Acho que a região Sul que acho que não está tão representada aí, não sei, não observei ainda. É que a gente deveria também ter tipo isso mais para frente, né, claro, uma atuação também regional, escolher alguém assim para poder trabalhar também por estado, sei lá, de repente por região, né, tal.
uma sugestão aí que eu queria deixar para poder a gente ter mais permeabilidade, né, em vários setores aí de cada estado. No mais, o que precisar, estamos aí à disposição também. Vamos junto aí. Boa noite a todos. Muito obrigado, Delano. Eu queria só dar uma opinião a respeito desse fato da regionalização, é que muitos sugeriram a regionalização do MOMP já ainda no início, quando eram grupos, e falaram assim, o Éder, algumas pessoas, alguns até nem estão com a gente, falaram, por que você não faz o MOMP do Rio, o MOMP de Minas, o MOMP de São Paulo? Eu falei, olha, eu acho que isso é um tiro no pé. E aí tem um camarada chamado Antônio Bezerra, lá do Rio de Janeiro, que ele tem uns 1.500 grupos de WhatsApp, tá? Ele me enfiou aí nos 200. E tem um tal do grupo... Bezerra de São Paulo. Ele é de São Paulo, desculpa, é de São Paulo. Ele, na verdade, ele é pernambucano, mora em São Paulo, mas enfim. Ele enfiou até a gente, muitos daqui, talvez alguns daqui, que estão aqui, né, nesse grupo nosso, foram enfiados em alguns grupos dele que chama Voz do Engenheiro, sei o que. Aí ele conversou. Eu fui um deles. Oi? Eu fui um deles. Ele me botou em dezenas de grupos. Eu tive que mandar uma mensagem para ele, pelo amor de Deus, para parar de me colocar em grupos que eu não pedi. Isso mesmo. Então, o que acontece? Eu comecei a brigar com ele. Mas só para exemplificar a regionalização, ele foi um que bateu muito, falou, não, porque o MOP tem que ser assim, ele até começou a criar grupo MOP regional, sabe? Ele chegou a montar 1 ou 2 e tal, e ele pegou o grupo dele que chama Voz do Engenheiro e regionalizou. Resultado, só para dar um exemplo do que eu acredito, tá? Resultado, os grupos deles acabaram. Por quê? Por que eu acho que a regionalização é o fracasso de toda a associação? Toda a associação fracassa, fica pequena, não cresce ou fracassa, por causa do pensamento que precisa estar regionalizado. Eu acredito que a gente tem que observar uma característica do engenheiro. O engenheiro ele não tem lugar para ele trabalhar. Nós temos colegas aí, entre nós aqui mesmo, a gente tem colegas que estão fora do seu estado, né? O engenheiro ele não tem essa. Eu passei de 2013 a 2018 viajando por todos os estados do Brasil, né? Fiscalizando obra no Brasil inteiro. Não existe. Então, o engenheiro ele precisa trocar informações com todos os estados, com o engenheiro de todo lugar. Esse negócio de ficar regionalizado, isso para nós, engenheiros, é muito ruim. Para os médicos pode ser muito bom, fechar um grupo, todos se conhecem, um indica o outro, mas para nós, engenheiros, isso não funciona. Então, eu acho que a gente precisa ter essa essência, que é diferente de todos, tá? O MOP, nesse ponto, nesse quesito, também é diferente de quase todos, né? Nós não temos esse pensamento de regionalizar. Nós estamos interagindo aqui hoje em 20 pessoas, cada um quase que de uma região, né? Nós temos gente de São Paulo, nós temos gente do Pará. Então, assim, isso mostra que se a gente regionalizar, pensa bem, se no Brasil todo a gente conseguiu reunir 70 e poucas pessoas e para fundar o MOP a gente tem aqui hoje 18, 19 pessoas só, você imagina se fosse regionalizado, a gente não teria conseguido nada. Não, talvez, Wagner, eu me expressei mal. Não criar uma instituição regional, seria cada um da turma em seu estado começar a plantar sementinha ali de propaganda, de marketing, de tudo, não ter uma coisa física nem nada, não. É isso aí que você falou mesmo. Não vale a pena, não. Concordo com você. Mas foi excelente. Ô, Wagner, foi excelente. Eu entendi o que ele quis falar, Wagner. É o que nós colocamos aquele dia, que o Antônio quis falar, que a gente...
a gente não deu varada nele, é de cada um ficar responsável, buscar profissional do seu estado, entendeu? Seu estado, isso aí, isso aí. Não criar um MOP em cada estado, mas cada um fala, opa, você é o responsável pelo estado. Opa, na verdade... Peraí, você vai entrar... na verdade, Bruno, eu acredito que é o seguinte, cada um aqui tem o papel, né, a obrigação, o papel moral de agregar. E a gente vai sempre agregar quem está mais perto da gente, tá certo? Eu acredito que a estrutura está criada, né? A organização está feita, o ideal é comum, é conhecido por todos, e a gente tem que agregar. Cada um agrega no seu espaço regional, né? Mas que o MOP seja sempre isso, um movimento nacional. Nós estamos com uma hoje, né? Estamos buscando fazer o quê? Uma representação, um endereço em Brasília, quer dizer, tentando abranger todos os profissionais do Brasil. Eu acho que todos aqui têm que ter essa mente sempre aberta para estar agregando quem está perto, quem está longe. Se eu viajei, eu vou buscar um cara lá também. E eu acho que essa que é a vocação do MOP, tá bom? Isso aí. E outra coisa também, só para concluir aqui, o Wagner, infelizmente falando, né, mas a gente tem que arrumar o nosso políticozinho ali de plantão, porque isso vai esbarrar a qualquer momento em alguma lei, alguma coisa que precisa ser mudada ou precisa ser aprovada. Então nós temos que ter os nossos ali de estimação, porque é um negócio que não tem como, tem que ter. Você tem toda a razão. Nós vamos ter que pensar, né, se algum parlamentar vai nos abraçar ou se nós vamos ter que criar um parlamentar para nos representar lá. Mas isso é algo que, no futuro, eu acredito que nós vamos ter que pensar nisso. O Alvânio estava com a mãozinha levantada, não abaixou. Então, acho que fechou, né, gente? Todo mundo já falou. Ô, Alvânio, pode falar. Pode falar. Não vou esticar muito, não. A bateria tá no finalzinho que eu baixei até porque eu acho que deve cortar minha fala no final aí. Mas vamos lá. Bom, eu já fiz parte de várias lideranças aí não voltadas para engenharia. Eu quero deixar a mensagem que primeiro parabenizar aí por chegar, chegou. Acaba que nós engenheiros somos submissos em alguns aspectos e deixamos outros nos representar. Não tomamos as rédeas e os papéis que devemos tomar. Às vezes preocupado, às vezes, com as questões financeiras que são cruciais para o dia a dia, mas enfim, deixar essa mensagem de incentivo. A gente sabe que muitos vão virar as costas quando o bicho pegar de fato, entendeu? Falo porque eu já vivi em outros aspectos disso, questões do serviço público, da iniciativa privada, enfim. Deixar também um levante aqui de sempre, apesar de ser uma coisa a nível nacional e ter os pontos todos levantados dos aspectos regionais, mas nunca deixar de observar as questões endêmicas, né? A engenharia ela é universal, apesar de suas diversas áreas, mas sempre preocupar com as questões endêmicas de cada estado, como e de que forma fortalecer ainda mais esse movimento. Eu conheci ele através de um colega que foi até irmão de fardo do campus e me manifestei muitas vezes no grupo, mas por outras fui cerceado por alguns que hoje já não fazem parte daquilo. Então a trajetória ela tem que ser contínua, firme. Fico feliz de estar dentro dessa sala hoje com pessoas tão engajadas e, enfim, o que eu queria deixar a mensagem mesmo é desse incentivo e que cada dia se renove as forças aí, porque sabemos, por exemplo, de cada omissão que deixamos ao deixar aí um órgão de forma tão arbitrária a vida, tanto, vou dizer no meu caso, como profissional pessoal, mas também a nível jurídico, o quanto sofremos na mão disso. O objetivo ele é claro e assim, eu quero deixar mesmo é o incentivo, Wagner.
Muito obrigado, Alvânio. Excelente a sua declaração. O Campos, infelizmente, não está aqui hoje com a gente, deve estar em campo, né? Que ele fica muito na luta, né? Engenheiro agrimensor. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu dar um passo. Parece que até que por providência divina, a gente teve o número exato que precisava. E é isso, a gente atingiu o número exato, atingiu o objetivo, e no nosso grupo da diretoria nós somos mais de 70, acredito que cada um que não participou teve o seu motivo, nós vamos, a partir de agora, acredito que atrair mais a atenção deles, com o MOP estando devidamente constituído e organizado, tá bom? Agradeço muito o empenho, agradeço muito a dedicação dos senhores aí no dia de hoje, uma sexta-feira, numa hora dessa. Fico muito feliz, muito grato e com muita esperança de que as coisas vão fluir, tá? Agradeço muito mesmo, senhores. E vamos, bola para frente. O doutor agora vai nos dar notícia semana que vem sobre o andamento do registro. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vai ter churrasco? Um dia sim, né? Um dia sim, com certeza. Olha, eu já estou comemorando aqui, tomando meu vinho, cara. Já eu vou nessa. Vou tomar uma long neckzinha ali. Pessoal, boa noite a todos, obrigado a todos. Boa noite a todos. Obrigado, doutor Lucas, foi um prazer. Eu que agradeço, senhor Normando. Foi um prazer participar, uma honra participar da criação, né, da associação. Sim. E durante a próxima semana eu vou passando as informações para o Wagner, que vai repassando para vocês do andamento agora do registro da associação. Ok. Obrigado, Lucas. Obrigado, Wagner. Okay. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todo mundo. Boa noite a todos, senhores. Boa noite. Satisfação participar da reunião. Obrigado. Ótima noite. Boa noite, felicidade. Valeu, gente. Até mais. Um abraço. Boa noite, pessoal.